A questão do armazenamento de grãos tem sido tema de estudos não só no que se refere a novas tecnologias, mas principalmente em relação às perdas sentidas dentro das unidades de armazenagem. Perdas estas ocasionadas pela falta de conhecimento e especialidade para gerir silos e armazéns dentro da propriedade rural. Nós trazemos no Armazém do Agronegócio um especialista no assunto, o engenheiro agrônomo César Moutinho, consultor e coach pós-colheita, instrutor do Senar, que fará uma análise deste problema perceptivo somente quando da comercialização da safra. César, uma satisfação então em tê-lo no programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui colaborando com vocês e antes de tudo trazendo informações e discutindo esse tema que não é muito novo, mas para muita gente é novo. Então a gente está aqui para colaborar. Obrigado pelo convite. Muito bem. É uma bela oportunidade nós falarmos de um tema, a princípio, que não tem a relevância, nos parece, necessária. O produtor rural faz investimentos para o plantio, faz investimentos para pulverização, para colheita, e chega na hora da armazenagem e encontra alguns problemas. O que nós poderíamos falar para o produtor rural em relação a essa questão da armazenagem, no sentido que ele seja de forma proativa a evitar problemas? Eu vejo a armazenagem como um cofre do produtor. Na medida que ele tomou a decisão de fazer a sua lavoura, plantou, investiu muito dinheiro, investiu até o que ele não tinha, porque ele teve que captar em banco para fazer o investimento. E depois que ele colheu, deu tudo certo, ele guarda no seu cofre e, infelizmente, por questões de desconhecimento, ele acaba perdendo parte da produção de um ano inteiro de trabalho. É isso que a gente vem alertando. As pessoas se preocupam somente com o investimento e acham que colocando dentro de um silo, guardando, está tudo ok. Quando ele vai comercializar, aparece a surpresa. E aí já é tarde, né? Então nós temos que trabalhar antes, ele tem que estar preparado para aquilo que ele vai enfrentar, que ele desconhece. Como um profissional produtor, ele sabe muito bem escolher variedades, se assessora com profissionais para fazer o planejamento técnico, mas ele não sabe armazenar, porque é algo novo. O armazenamento, investimento do governo para armazenamento, talvez 10, 15 anos, tenha atingido um volume a ponto de desenvolver essa atividade na propriedade rural. Essa visão inicial de redução de custos, eu ter uma unidade de armazenamento na propriedade rural, a primeira visão é que eu terei uma redução de custos, mas ela pode se transformar em perdas logo ali na frente, se eu não tiver uma estrutura adequada para que haja manutenção dessa unidade. O produtor rural, a maneira que ele analisa a questão é a seguinte: em vez de eu pagar para uma cerealista cuidar do meu produto, aquele valor que eu pago para a cerealista, eu pago de investimento e tenho investimento na minha propriedade. Essa é a primeira ideia. Essa é a primeira ideia. E é certa a ideia, tá certo? O que ele não está levando em consideração é que isso é uma outra atividade, tal como é a atividade de plantio e colheita. Isso é uma outra atividade que requer tratamento especial. É como se ele montasse um outro negócio. E como ele desconhece o dia a dia desse negócio, os cuidados que tem que ter com o produto, ele acaba tendo surpresas desagradáveis lá na frente, na hora talvez que ele mais precise do recurso, que é quando ele vai comercializar e projetar a próxima safra. Existem estudos, inclusive, que defendem essa ideia de que a armazenagem deve ser tida como uma unidade dentro da propriedade rural, uma unidade de negócio, com gestão, inclusive, em separado. Exatamente. E veja bem, os volumes de Tu concorda com isso? Concordo, claro. Os volumes envolvidos são muito grandes, e é um investimento enorme. Agora, em espécie alguma, isso a gente passa nos treinamentos, agora nós estamos em Cruz Alta, no Sindicato Rural, ministrando um treinamento sobre isso, a gente passa exatamente essa ideia de que o produtor tenha que cuidar do seu produto e colocar gente treinada, capacitada para fazer isso. Ele não tem tempo. Fazendo um comparativo, ou seja, se eu tenho pessoas qualificadas para trabalhar no plantio,
né, para trabalhar no manejo, para trabalhar na colheita, eu tenho que ter pessoal qualificado também para essa unidade de armazenagem. E aí eu faço a seguinte questão, o seguinte questionamento. O produtor tem gente especializada, tem todo mundo hoje, há um consenso no setor que nós trabalhamos com pouco pessoal, com pouca gente. Por uma questão de economia, por uma questão de não ter disponibilidade de mão de obra na forma como se precisa e também por questão de pouca gente qualificada. Então ele acaba deslocando o pessoal dele do plantio, da colheita, enfim, dos manejos de lavoura para as unidades armazenadoras. Então ele veste um santo e desveste outro. Na medida que encerrou os trabalhos de processamento de grãos, ele tira o pessoal que está na unidade e volta para a manutenção da máquina, pré-plantio, etc, etc. E aí acaba ficando esse produto abandonado, que ele vai ser comercializado mais lá na frente. Aí... E na maioria das vezes esse pessoal que está lá dedicado ao plantio, à formação da lavoura, não tem a qualificação adequada para trabalhar na unidade de armazenagem. Perfeito. É isso que a gente tem que fazer, é isso que nós temos que buscar. Então, nós temos que qualificar mais gente, o produtor tem que... Ele é uma pessoa dedicada ao que ele faz, conhece como ninguém a atividade, desde o plantio até a colheita. Mas ele desconhece a parte do armazém. Ele tem que buscar informações para ele poder saber o que ele vai cobrar, para ele pensar que aquele produto dele requer cuidados e que requer tratamentos especiais, requer acompanhamento. Eu vou te contar uma coisa assim, ó. O simples fato do grão aquecer dentro de um silo, isso é uma das maiores causas de perdas, o que eu vou falar agora. O simples fato de um grão aquecer, seja lá no caminhão quando está saindo da lavoura, ou seja, aquecimento do grão quando antes numa fila para descarregar na cerealista, por tempo, ele fica muito tempo ali esperando para descarregar. Esse fato do aquecimento faz com que o grão perca peso, porque ele queima energia para liberar calor, entendeu? Pelo fato de ser colhido com umidade, então ele queima energia liberando calor. No momento que ele queima energia e libera calor, ele perde peso. Ora, se o grão perde peso, eu tenho prejuízo. Então toda a ciência do armazenamento está em a gente conservar esse grão o mais tempo possível, pelo maior tempo possível, mais frio. Trabalho de termometria. Termometria, exatamente. Aliás, é uma ferramenta indispensável, a termometria. Não se concebe hoje armazenar sem um controle de temperatura interna dentro do silo. Então, isso é um conhecimento que ele precisa aprender a utilizar e aprender a manejar a sua unidade. A gente considera a perda em torno de 15%. 15% das safras a nível de Brasil. 5% na colheita, que não é longe disso acontecer. Que é o que vai ficando? Que vai ficando na lavoura, só nós olharmos e observarmos as lavouras que ficam depois da colheita, aquela semente que eu chamo de semente guaxa, que germina, né? Depois tem as nossas estradas e BRs aí pelo Brasil afora, nos acostamentos, um monte de semente que fica, que vai caindo do caminhão e tal, mais 5%. E eu extrapolo 5% dentro da uma unidade, considerando essa perda de massa, que é uma perda metabólica, considerando insetos, considerando fungos, que são outros problemas que dá, e ratos, né, roedores. Então, vejam como nós temos coisas para cuidar e, na verdade, a gente não dá bola para isso. E o prejuízo vem. Vou aproveitar, logicamente, pelas tuas andanças pelo Rio Grande e fora do Rio Grande também, tu deves se deparar com muitas situações, né? O que a gente pode pontuar assim de situações mais rotineiras, vamos dizer, de perdas em relação à armazenagem? Essas que eu elenquei agora são perdas rotineiras. A perda de massa é uma perda que a gente não sente ela. O grão está no mesmo formato, tu olha para ele está igualzinho, mas ele pesa menos. Porque a massa fica... perde peso, perde massa. Lógico, né? lógico. O trigo tem esse problema, o milho, a soja, o arroz, o feijão, todos os grãos têm esse problema. Então essa é uma perda que a gente chama uma perda que faz parte do sistema, faz parte.
Tanto que a Conab considera essa perda aceitável, entre aspas, da ordem de 3%. Então, quem é armazenador da Conab sabe o que eu estou falando. A Conab remunera o armazenamento considerando quebra zero. Então, vamos dizer que tu tem 1.000 sacos lá, ela vai te pagar por 1.000 sacos. Mas ela aceita uma quebra de 3% sobre 1.000 sacos. Só que na hora que ela vai retirar o produto, ela quer os 1.000 sacos. Entende? Tu vai ter que ir para o mercado e comprar a diferença dos 3% e entregar. Porque ela quer quebra zero. Ela faz um planejamento assim e paga mais por isso. Isso acontece na relação privada também, o mesmo Acontece mesmo porque, princípio. porque é intrínseco do grão. Eu terceirizei então a armazenagem, teoricamente, a mesma situação. A mesma situação. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, essa quebra técnica exige porque o grão respira, porque esquenta e perdeu massa. É uma quebra. A outra quebra que pode acontecer, e não é difícil de entender, há uma variação climática com relação à umidade relativa do ar. Se a umidade no nosso inverno é alta, nós temos chuva, a tendência do grão é manter com a umidade dele tendência de alta. Quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, verão, calor, essa cruz alta aqui é muito quente, apesar de ser mais alto, né? Ar seco. Se o grão está armazenado, qual que tu acha que é a tendência desse grão? Perder a umidade. Perdeu a umidade. Então, acontece esse processo, não numa velocidade grande, mas ele acontece. E aí vem o produtor que pode comercializar o seu produto com 14% de umidade. Vamos pensar em termos de soja e milho. Chega na hora que ele vai entregar, essa soja está com 10%. E aí ele comete um segundo erro, por desconhecimento, que acha que colocando água ele vai resolver. Mas como é que eu vou reidratar um organismo que perdeu essa umidade a nível celular? Não tem como. Perdeu. Né? Não recupera. Não recupera. Não recupera. Aí começa a se dimensionar o prejuízo. Né? Então, tem muita coisa. Dá para prevenir essas perdas? Dá para prevenir. Nós temos que saber como manejar. Através de planejamento. Através de planejamento, através de treinamento pessoal, qualificada. através de acompanhamento diário, via termometria, via aeração. Essas coisas são possíveis. Aliás, esse é o trabalho que precisa ser feito. Perfeito. Nós iniciamos um novo plantio e existe também uma projeção. Conab em torno de 230, 240 milhões de toneladas de grãos. Vai ter espaço para armazenagem? É outro problema. O que a gente tem observado também é que as nossas unidades, de maneira geral, apesar do investimento ter havido a nível de propriedade rural, as grandes empresas cerealistas, e eu tenho andado em muita cooperativa, a nossa indústria tem 50 anos. O produtor aumentou a capacidade de plantio em termos de trator, de semeadeira, reboques, graneleiro, pulverizadores cada vez maiores, né? Colhedoras cada vez maiores, e aí o gargalo chega com caminhões cada vez maiores nas estradas, né? E aí chega no gargalo de uma indústria que tem capacidade baixa de acolher essa produção. Então nós precisamos dinamizar isso aí, né? Há uma falta de armazenamento aí da ordem de 20% de armazenagem estática e o armazenista em geral é um cara que ele se vira, dá um jeito, melhora o manejo dele lá interno e acaba fazendo de tudo para receber a maior quantidade possível, mas também tem seus problemas, né? Acho que a gente tem que começar a repensar, o produtor tem que repensar também essa forma de atuar, porque com certeza, se ele tiver uma unidadezinha enxuta, e aqui é uma visão particular minha, eu sou filho de produtor, transito nesse meio há muito tempo, tenho experiência de quase 40 anos na área de armazenagem, o produtor que está nos assistindo, ele deve pensar o seguinte: para ele, em vez de ele levar um produto numa cerealista, ele pode ter esse produto em casa. Ele tem que ter uma unidade para receber, uma pré-limpeza, seus elevadores
pertinentes à atividade e um silo secador. Veja bem, silo secador. Por quê? Porque ele pode... Como eu dimensionaria essa pequena unidade dele? Para metade da capacidade de produção dele. Vamos supor, ele produz 50 mil sacos de qualquer produto. Ele dimensiona para 25 mil. Um silo secador, uma peneira para processar esse produto. E aí ele processa 25 mil, vai peneirando e metendo ar nessa massa de grão, reduzindo a umidade. Ao mesmo tempo, ele vai cumprindo com seus compromissos com o primeiro produto que ele recebeu. Vai entregando na Bunge, na Cargill, nas empresas da região aí, né? Na medida que ele cumpriu com os contratos que ele tinha emergenciais, ele fica com o restante da safra dele dentro de casa. Em casa. E aí ele vai, um silo secador já é mais simples, né? O investimento é menor, e vai cumprir com o mesmo papel, vai ter um produto de qualidade, mas tem que ter gente qualificada para tocar. E planejamento? Planejamento, senão César, não vai andar. Foi um prazer compartilhar os teus conhecimentos, né, aqui no nosso programa, no Armazém do Agronegócio. Certamente o produtor rural estará mais atento, após assistir e poder obter essas informações que tu passaste aqui. Quando o assunto for armazenagem, ele vai estar com certeza mais atento, né? E nós queremos agradecer a você, produtor rural, que nos assiste, renovar o convite para que dê o seu positivo abaixo desse vídeo, compartilhe, nos siga nos canais do YouTube da Rentagro e TV Cruzaltense, comente, dê suas sugestões. Um abraço!